Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje não vai ser sobre cabelo. Como a gente está passando pela Semana Mundial do Aleitamento Materno, e eu, como mulher, mãe e amamentadora, não podia perder a oportunidade de marcar essa semana com uma conversa sobre amamentação. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, acho que sim, eu estou amamentando meu bebê. E ele já tem quase um ano, mas no começo eu tive muitas dificuldades na amamentação. Então, se eu não tivesse obtido informações e empoderamento, a rede de apoio que foi construída por minha família e meu companheiro, eu acho que seria muito difícil continuar com a amamentação. Mas eu quero colocar aqui que é possível superar essas dificuldades e pensando sobre isso, eu relacionei alguns conselhos que eu acho que são fundamentais e que podem ajudar você que é mulher e que pretende amamentar um dia a ter sucesso na sua amamentação. Primeiro conselho, informação. É muito importante informar-se, estudar, se preparar para amamentar. Quando a gente está gestante, a gente não deve se preocupar apenas com o pré-natal em si, aquelas consultas normais que a gente vai todo mês, também não somente com a preparação do quartinho do bebê, com enxoval, mas também a gente deve se preparar para amamentar. Infelizmente, o nosso pré-natal aqui é muito negligenciado, esse lado da amamentação. Não se prepara a mulher para amamentar, então a gente tem que buscar por conta própria essas informações e estudar. Primeiro, saber que praticamente todas as mulheres são capazes de amamentar. São poucos os casos em que isso não é possível. Em casos de doenças como HIV, por exemplo, né, a mãe que tenha o vírus, ela não pode amamentar. Senão ela vai contaminar o bebê dela, né? Então esse caso realmente não tem condição, mas em outros casos, com outros tipos de doença, é possível amamentar, desde que seja bem monitorado e acompanhado por equipe especializada. Não se preocupe se você tem o bico do seio plano ou invertido, que é possível sim amamentar também. Outra coisa, é importante entender que o leite materno é totalmente suficiente para a saúde do bebê. Nos 6 primeiros meses, o bebê não precisa de nada mais além do que o leite da mãe. O segundo conselho que eu considero muito importante é entrar em trabalho de parto. Quando a gente está grávida e entra em trabalho de parto, isso quer dizer que o momento do bebê nascer chegou, que ele está maduro, que ele está pronto. E nesse processo, o nosso organismo começa a disparar vários hormônios que vão preparar o nosso corpo para receber esse bebê. Não só com relação à dilatação e todo o processo de trabalho de parto em si, e parto, né? Mas também preparar o nosso corpo para alimentar o nosso bebê quando ele nascer. Porque após o corte do cordão umbilical, o meio daquele bebê se alimentar vai ser através da amamentação. Então, entrar em trabalho de parto significa muito. Dificilmente você vai ter dificuldades para a chegada do leite se você entrou em trabalho de parto. Uma informação também muito importante que acontece logo depois que o bebê nasce, chamada de apojadura. É um processo fisiológico, né? É algo disparado por hormônios do nosso corpo com o objetivo de digamos, abrir caminhos para a descida do leite. O que acontece? As mamas ficam muito inchadas, ficam bastante doloridas e se torna um pouco difícil amamentar, é muito desconfortável até. Mas esse processo é natural e ele dura entre 3 e 5 dias. O que se deve fazer nessa fase? O principal conselho é colocar o bebê para mamar, porque ele estando com a pega correta, isso não vai machucar o seio e a sucção dele é que vai aliviar essa pressão do peito. Outras coisas que você pode fazer para aliviar são compressas com água gelada, né, porque a água morna pode piorar a situação. Nesse caso, nessa fase, né, ordenhado, que é tirar manualmente ou com a bombinha, eu aconselho manualmente, porque no início o nosso bico do seio fica tão sensível que às vezes essas bombinhas acabam machucando. Então, a ordenha manual é o mais indicado porque ela seria menos agressiva.
Existem vídeos ensinando a ordenhar que eu posso também deixar o link aqui deles caso alguém tenha interesse em pesquisar depois sobre isso. O terceiro é aproveitar a hora de ouro ou a hora dourada. O que quer dizer isso? A primeira hora do nascimento do bebê. Então, bebês que são amamentados dentro da primeira hora dificilmente também terá dificuldade de mamar, dificilmente essa mãe terá dificuldades, porque na primeira hora o reflexo de sucção dele ainda está muito presente. E é o momento de estabelecer o contato pele a pele, onde vai começar o vínculo mãe-bebê. Também é uma ótima oportunidade para ajustar a pega do bebê, que é a forma como ele vai abocanhar o seio da mãe. Se ele estiver pegando de uma forma errada, já corrige logo. Então essa primeira hora é chamada de hora de ouro porque ela é muito valiosa. E é um direito de toda mãe amamentar seu filho após o nascimento, assim que ele nascer, independente se você fez uma cesárea ou se seu parto foi normal. Isso só não é possível se o bebê nascer com alguma dificuldade respiratória ou com algum problema que ele não possa ir direto para o colo da mãe. Mas a regra geral é, todo bebê, assim que nasce, deve ir diretamente para o colo da mãe. Existem documentos do Ministério da Saúde que colocam isso com mais detalhes e eu posso disponibilizar aqui na caixa de descrição do vídeo para quem tiver interesse e quiser pesquisar mais sobre esse assunto. O quarto conselho é não inserir complementos, mesmo na fase do colostro. O colostro é, digamos, a primeira fase do leite, ainda não é o leite propriamente dito. Mas ele é alimento e ele é riquíssimo, importantíssimo para o bebê. Então, não ache que porque você ainda está no colostro que está sendo insuficiente para o seu filho. Ele está sendo suficiente sim e ele deve ser muito valorizado. Então, inserir com leite artificial a fórmula ainda nesse primeiro momento pode comprometer muito a amamentação, porque ele fica saciado e não vai ter interesse em mamar, em sugar o peito da mãe, já que ele já está satisfeito, né? Isso pode provocar até um desmame precoce. O quinto conselho seria evitar os bicos artificiais. Chupeta, mamadeira, o bico de silicone que coloca no seio também, eles acabam confundindo o bebê, né? O bebê ele faz uma confusão dos bicos, ele tende a rejeitar o bico da mãe pelo fato de que uma mamadeira, por exemplo, ele vai ter muito mais facilidade de sugar. A própria musculatura que ele tem que usar para sugar um bico artificial é diferente da musculatura facial que ele vai utilizar para sugar o bico da mãe, porque na amamentação, no peito, ele vai exercitar os músculos equivalentes aos músculos da mastigação, né? Então ele precisa se esforçar mais, ele precisa se exercitar mais, até porque ele vai se preparando para no futuro começar a comer comidinhas e tal. Já com as mamadeiras e outros bicos, ele usa outros grupos musculares, né? São os músculos usados para assoviar, por exemplo. Então fica muito mais fácil, assim, o fluxo da alimentação é bem maior, porque sempre os furinhos da mamadeira vão ser maiores do que os ductos do peito da mãe. E o que é que acontece? Ele vai gostar do caminho que é mais fácil, então ele vai começar a preferir o bico da mamadeira e não vai mais querer ter o esforço e o trabalho de sugar o peito da mãe. Então a tendência é ele rejeitar. Por isso que a inserção de bicos artificiais ainda bem no comecinho, quando a amamentação ainda não foi totalmente estabelecida, é um grande risco. Isso também pode provocar um desmame precoce. O sexto conselho é amamentar em livre demanda. Nesse contexto da livre demanda, vem o conceito de lua de leite, que é parecido, é como se fosse uma lua de mel, só que ao invés de ser entre um casal recém-casado, é entre a mãe e o filho. Então, a lua de leite, assim como na lua de mel, você se desliga dos seus outros papéis e você fica mais focado em uma vivência especial, curtindo seu companheiro ou companheira. Na lua de leite é a mesma coisa, você vai se desligar dos seus outros papéis, de atividades do mundo lá fora, e você vai se dedicar somente ao seu bebê. Principalmente está disponível para amamentar ele no momento que ele quiser. É dedicação exclusiva. É o momento do apaixonamento que acontece entre mãe e filha. Afinal de contas, esse período pós-parto, né, o puerpério, ele é um momento onde você vai estar se alinhando com seu filho,
né? Na verdade, os dois estão se adaptando um ao outro. Vocês não se conheciam, né? Começaram a se conhecer agora e se entender, né? Outro conselho que eu julgo muito importante é você entender o funcionamento do organismo do bebê. Isso é muito crucial, porque se você não tiver entendimento, você pode acabar acreditando nos mitos. Leite fraco, leite que não sustenta. Na verdade, o bebê ele tem um estômago muito pequenininho e, consequentemente, é muito fácil de encher o estômago dele. Como o alimento dele é líquido, ele também vai ser facilmente digerido pelo organismo. Então, logo logo ele vai ter uma nova necessidade de alimentar-se. Se o bebê ele quer mamar todo o tempo, isso não significa que é porque o seu leite está fraco e não está sustentando ele. É simplesmente porque ele já digeriu o que ele consumiu e ele necessita de mais. E o último conselho, que eu considero um dos mais importantes, se não o mais importante de todos, é ter uma rede de apoio. São as pessoas que vão te ajudar no seu puerpério. O puerpério é esse período pós-parto que a gente fica no resguardo, né? Que independente de você ter feito uma cesárea ou ter tido um parto normal, seu corpo precisa se recuperar. Mas está disponível para amamentar seu filho, aquilo que eu falei antes da dedicação exclusiva, né? Então, a rede de apoio vão ser seus familiares, seu companheiro ou companheira, que vai estar ali do seu lado, dando todo esse suporte necessário para que você não precise se preocupar com outra coisa a não ser em viver a sua lua de leite, a não ser em namorar o seu bebê, né? Porque não dá para você seguir uma rotina de livre demanda, de amamentação, se você tem que se preocupar em fazer comida, em cuidar de tarefas domésticas, essas coisas. Além do que o estresse e outros tipos de fatores psicológicos podem influenciar na diminuição da produção do leite materno. Então, a mãe tem que se preocupar apenas com os cuidados com o seu bebê. E a rede de apoio cuida do resto. Então, eu considero esse conselho extremamente importante, porque mesmo que você tenha as informações, mesmo que você conheça sobre a amamentação, se você não tiver uma rede de apoio, fica muito difícil mesmo estabelecer livre demanda, fica muito difícil mesmo não inserir leite artificial ou não inserir bicos artificiais. Então, esses foram os conselhos que eu acredito que são muito importantes, que podem ajudar qualquer mãe a ter sucesso na amamentação. Espero que essas informações tenham sido úteis, que vocês possam aproveitar da melhor forma possível. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo. Eu vou responder todos os comentários. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para eu saber que você gostou e que você se interessa por esses assuntos. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!